primeira aula de Direito do Trabalho. Sejam todos bem-vindos. Para mim é um prazer muito grande estar aqui para tentar passar para você essa minha experiência que eu tenho nesse ramo do direito. E não poderia ser diferente. Para iniciar, é necessário nós entendermos qual é o campo de aplicação dessa nova disciplina, desse novo ramo do direito que nós vamos estudar. Nós fazemos isso através do conceito, a apresentação de um conceito, mas não de forma robótica ou automática. Nós vamos tentar construir aqui o conceito de direito do trabalho. Primeiro, voltando um pouco para relembrar o conceito do próprio direito. E nós sempre fazemos esse estudo, sempre apresentamos um conceito quando entramos no estudo de um novo ramo do direito. Então, direito é um conjunto sistemático e organizado de regras e princípios que tem como objetivo disciplinar relações intersubjetivas, ou seja, relações existentes entre pessoas. Esse é o conceito de direito. E com base nesse conceito, primeiro, nós podemos aplicar em qualquer outro ramo do direito, inclusive no direito do trabalho, adaptando às suas, digamos, características próprias. E aí nós podemos formular, criar um conceito que tem uma conotação mais objetiva ou um conceito que tenha uma conotação mais subjetiva. Então, no caso do direito do trabalho, você pode acrescentar esse conceito inicial. É um conjunto de regras e princípios que visam disciplinar uma relação jurídica. Que relação jurídica é essa? Uma relação jurídica trabalhista. Ou para outros, uma relação jurídica de emprego. Esse seria o conceito objetivo porque ele está focado no objeto. Mas podemos apresentar um conceito subjetivo, que é aquele que foca no sujeito, ou seja, aquelas pessoas, aqueles destinatários específicos daquele determinado ramo do direito. Porque o direito se aplica a todas as pessoas. Mas esses ramos específicos nem sempre se aplicam a todos. O direito do trabalho não vai se aplicar a todas as pessoas. Então, muitos de vocês que estão aí me assistindo não são sujeitos do direito do trabalho. Porque para ser sujeito do direito do trabalho, você tem que ser ou empregado ou empregador em regra. Certo? Então, formando um conceito subjetivo, o direito do trabalho é um conjunto de regras e princípios que disciplinam as relações havidas entre empregados e empregadores. Esse é o conceito de direito individual do trabalho. Mais adiante a gente vai ver o conceito de direito coletivo do trabalho quando a gente estudar divisão de direito do trabalho. Mas a gente está apresentando aqui um conceito de direito individual do trabalho. Ou você poderia fazer elaborar um conceito mais amplo. Direito do trabalho é um conjunto de regras e princípios que tem como objetivo regular ou disciplinar as relações existentes entre trabalhador e empresa, por exemplo. De qualquer forma, constitui pressuposto para você delimitar o conceito de direito do trabalho de antecipar já qual seria o conceito de empregado ou o conceito de empregador. Porque vejam, nem todos os trabalhadores são empregados. E o direito do trabalho ele só se aplica aos empregados. Existem trabalhadores que não são empregados, mas todos os empregados são trabalhadores. Ou seja, há uma relação de gênero e espécie. Gênero, trabalhador, espécie, empregado. Qual seria a característica, ou quais seriam as características que diferenciam empregado de trabalhador? Vamos estudar isso mais adiante, mas a principal característica que diferencia essas duas espécies é o elemento chamado subordinação jurídica. O empregado está subordinado ao empregador, ele obedece às ordens que o empregador
dá para eles. Isso seria a pedra de toque que diferencia a figura do empregado do trabalhador e da figura do trabalhador, que o trabalhador seria, no sentido estrito, uma pessoa que presta serviço, mas de natureza autônoma, assumindo os riscos da sua atividade econômica. Já o empregado não. O empregado não tem, digamos assim, não assume esses riscos. Os riscos são assumidos pelo empregador. O empregador contrata o empregado para prestar serviço e esse lhe paga um salário. Portanto, ele não assume o risco. O empregado não assume o risco da atividade econômica. Já o trabalhador autônomo, sim. Por conta dele ter autonomia para fazer o que quer, para fazer o que quiser, ele assume os riscos da atividade que ele desenvolve. O empregado, não. Há uma tendência, não, a gente já passou aí dos dois tópicos, né? Conceito subjetivo, conceito objetivo. E vamos para o tópico seguinte, para falar sobre a ampliação do conceito de direito do trabalho, ou ampliação do raio de ação do direito do trabalho. Há uma tendência mundial de se expandir o objeto do direito do trabalho, o sujeito do direito do trabalho, para não ficar apenas nesse círculo de pessoas que são empregadas, ou seja, pessoas que são dependentes, porque isso seria uma resposta à própria evolução social. As relações de trabalho, elas estão evoluindo, elas estão se transformando, e possa ser que, se o direito do trabalho se restringir a cuidar apenas de relações de emprego, ele pode desaparecer no futuro. Então há essa tendência mundial. Aqui no Brasil, essa tendência se refletiu não no direito do trabalho, mas sim no processo do trabalho, no direito processual do trabalho, mais precisamente na própria Justiça do Trabalho. Até 2004, a Justiça do Trabalho só era competente para dirimir conflitos entre empregados e empregadores. A partir de então, com a emenda constitucional número 45, essa competência foi ampliada para dirimir conflitos não só entre empregados e empregadores, mas qualquer conflito que derivasse de uma relação de trabalho, um trabalhador autônomo ou um trabalhador subordinado. Isso não significa que houve uma ampliação da competência do direito material do trabalho. Ele permaneceu com essa mesma raio de aplicação subjetiva, mas há uma tendência e pode ser que no futuro isso ocorra. Porque aqui no Brasil, basicamente, o trabalhador ou ele é empregado, ou ele é subordinado, ou ele é autônomo. Não tem uma categoria intermediária, como existe na Itália, por exemplo. Na Itália nós temos o subordinado, o autônomo e o parasubordinado. O parasubordinado, como a própria expressão diz, é o quase subordinado. E por ser quase subordinado, ele não tem todos os direitos trabalhistas do empregado, ele tem uma parte. Mas também não fica totalmente desamparado pelo direito trabalhista, como ficam os autônomos. Pode ser que no futuro, aqui no Brasil, haja também essa transformação, essa ampliação. E o último item da aula de hoje é para falar sobre as denominações do direito do trabalho, ou seja, como é que esse ramo do direito ele é conhecido, como é que ele é chamado, é o nome mesmo do direito, desse ramo do direito. O nome que todo mundo conhece é direito do trabalho, tanto que nossa disciplina é conhecida como direito do trabalho. A lei também consagrou essa denominação, a jurisprudência igualmente, a doutrina também. Então nós temos nosso principal diploma legal, se chama Consolidação das Leis do Trabalho. Ele não fala consolidação da lei do emprego, mas uma denominação mais específica e mais científica seria sim direito do emprego. Só que já está muito consagrada essa expressão para ser alterada. A população já conhece também como direito do trabalho, cidadão, etc. De forma que tem outras expressões que às vezes nós ouvimos falar, como legislação laboral, ou como direito direito laboral, ou como direito operário, ou como direito social. Cada uma tem os seus defeitos. Essa última mesmo, direito social, ela é muito criticada, porque direito social praticamente são todos os direitos, porque o direito visa regular a vida em sociedade. Então, nós sabemos que tem essas outras denominações que são utilizadas também, só que a gente tem que saber que a que ganhou, digamos assim, inclusive em nível internacional, conhecido como direito do trabalho, não é só aqui no Brasil não.
Vejam, por exemplo, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que é um organismo da ONU. Ele disciplina de forma internacional as relações de emprego e não de trabalho. É isso aí. Então, até a próxima aula.